Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado financeiro, de capitais que estão revolucionando o nosso Brasil, né? E também Brasil afora, né? Mundo afora. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Lago, que é planejador financeiro e um dos sócios fundadores da The Hill Capital. Muito obrigado, muito gentil, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. E espero contribuir aí para esse canal maravilhoso. Boa. Obrigado você. Ô, Gabriel, sempre quando a gente começa aqui um bate-papo, a gente gosta sempre... Eu tenho muito... sempre trabalhei com análise, né? Eu falo assim, a gente precisa conhecer quem tá lá atrás desse código aí, né? PETR4, né? Mas quem são as pessoas, né? VALE3. Quem são as pessoas que estão por trás das empresas, né? Dos nomes. Então é importante, primeiro, antes de falar sobre cenário, investidor, comportamento, conhecer um pouco do Gabriel, um pouco da jornada, né? Como que você chegou até a The Hill, que também não é só mercado financeiro, mercado de capitais, mas também é o lado do empreendedorismo, né? O Sim. desafio também de empreender no Brasil, né? Sim, claro. Bom, eu sou um apaixonado por investimentos, desde que eu me formei, eu fiz administração, eu já gostava desse tema, então sempre me identifiquei e busquei aprender bastante. E eu tive uma carreira começando em bancos, né? Passei pelo Unibanco, fui para o Itaú, depois para o Private do Safra e há 3 anos a gente está na The Hill Capital com o BTG Pactual. Unibanco antes do Itaú? Antes do Itaú, né? Eu estava no processo fusão Unibanco-Itaú, mas sempre na área de investimentos. A gente vai contar hoje alguns dos bastidores desse... Não sei. Podemos falar algumas coisas interessantes. E eu sempre gostei da parte de investimentos e sempre busquei me aperfeiçoar, fazer bastante certificações. E durante todo esse trajeto meu em banco, chegou um momento que eu falei, bom, eu preciso ir para um outro patamar, né? E a minha ideia era ir para um family office, onde eu queria, de fato, atender o cliente de uma forma mais 360, com menos viés, né? De produto, viés do que fazer, né? Pouco menos engessado. E aí surgiu a ideia com os meus sócios de abrir o escritório, onde lá a gente tem um pouco mais de autonomia, a gente consegue entregar esse trabalho mais de qualidade para os clientes. E aí já estamos há 3 anos com o escritório. Boa. E fala também um pouquinho das suas certificações, aí o mercado, você falou a administração, né? Mas aquela pergunta assim, se o que é importante, o que é determinante também para essa carreira aqui, né? Até com especialização lá fora, enfim, como que fica, né, os desafios também de ter essa bagagem acadêmica na profissão? Acho que o estudo, né, conhecimento, ele nunca é demais, né? Então eu sempre busquei me aperfeiçoar na parte de faculdade, então eu fiz faculdade de administração, fiz MBA em finanças e fiz uma pós lá fora que tinha mais voltado para business, né? Então isso me deu hoje a bagagem para o empreendedorismo, que isso me ajudou bastante. Na parte de certificações para o mercado financeiro, eu sempre buscava qual é o próximo passo que eu quero chegar e o que eu preciso para chegar nesse passo, né? Então eu fiz CPA 10, CPA 20, eu fiz a CEA, fiz o CFP, né? Fiz também a SUSEP, que entra a parte de seguros e previdência. E comecei a me aventurar no CFA, mas cheguei lá e vi que não era para mim, não é muito o meu perfil, ser muito técnico, analista. Eu sou uma pessoa mais comercial, gosta de falar, de estar num ambiente mais comercial mesmo com o cliente. Então, parei. Quando eu comecei o CFA, falei, olha, acho que é melhor eu não ir para esse caminho, porque mesmo eu passando em todas as etapas, que é um período longo, eu não vou querer trabalhar diretamente com isso. Então, eu parei no CFP. Mas estudo, gosto bastante da parte de wealth planning, né? De como olhar o cliente 360, olhar as estruturas familiares aqui, offshore e também um pouquinho mais de sucessão. Você tem um C ali, você fala, pô, lá, esse eu não tenho ainda, vou lá fazer. Vou lá aprender um pouco mais. Boa, a Ambima também de vez em quando tem um C ali, de repente ela desdobra em outros Cs, né? Tem a certificação nova. Inclusive tem umas mudanças aí, né? Principalmente CPA 10, 20 mudando. Isso é muito interessante. Eu gosto, eu tenho acompanhado essas mudanças. Aliás, o mercado todo tá mudando, né? Tá ficando um mercado mais maduro, se aperfeiçoando um pouco mais. Mas eu acho que as certificações, ela é um passo importante na carreira de qualquer pessoa. Você aprende um pouco mais, você tem um pouco mais de confiança para você realizar o seu trabalho, né? E ela te prepara melhor também para estar mais pronto para uma pergunta, para um desafio que venha acontecer.
ir para uma crise, né? A gente está num país onde crise econômica, política, ela sempre acontece e é onde a gente mais aprende, são nesses momentos de instabilidade. Boa. Eu vou daqui a pouquinho, Gabriel, a gente vai começar com as provocações, né? Que a Adri tá aqui nos bastidores, ela conhece bem essa palavra aqui, né? Desse podcast. Tá bom. Mas vamos deixar para daqui a pouquinho, né? Para segurar a emoção. Mas vamos falar um pouquinho também das suas especialidades, que é para a gente falar um pouquinho sobre os vieses comportamentais. E aí, geralmente, o pessoal me passa a pauta aqui, né? E aí, geralmente, eu acabo sempre fugindo da pauta, né? Lógico. Não tem problema. Vamos deixar o assunto fluir. Mas a primeira provocação a gente tem vários livros sobre viés comportamentais, vários vídeos, alguns pagos, outros gratuitos, muita coisa boa, muita coisa ruim também. E essa é a primeira provocação, assim. Qual que é a qualidade que você vê em relação a esse tema, do que a gente tem de conteúdo por aí, né? Algumas coisas muito boas, algumas coisas bastante superficiais, né, em relação a esse tema. Tem muitos livros, né, muitos temas, mas como é que você avalia, e até inclusive com certificação, né, me corrija se eu estiver errado, mas também vem cada vez mais sendo cobrado esse tema em algum momento, né? Sim, sim. Como é que você vê, antes de falar um pouquinho sobre o que é, quais são eles, né? Mas como você vê esse assunto sendo explorado, tanto na prática, mas também na parte de certificação, né? No dia a dia do profissional. Hoje esse assunto ele tem se tornado mais à tona, a gente tem bastante material, bastante conteúdo em vídeo, podcast, tem bastante livro também falando sobre o assunto, mas eu acho que alguns conteúdos ele acaba tendo um viés também, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado para entender se de fato aquele conteúdo a gente pode aproveitá-lo literalmente, né? A gente precisa ter um viés também de julgamento. Mas eu acho que é um tema que é super importante porque quando a gente fala de investimentos, a gente precisa, claro, entender sobre produtos, a gente precisa entender sobre regra, a gente precisa entender sobre economia, a gente precisa entender sobre risco. Sim. A gente tem muita coisa para a gente entender. Mas um fator relevante, assim, que eu acompanho ao longo da minha carreira, né? Principalmente lidando com cliente, pessoa física, com grandes famílias, é o fator emocional, né? Que é uma parte difícil de você conseguir encontrar em livro, como agir no momento de crise, como agir no momento de algo novo que eu nunca passei. E esse viés emocional, ele acaba atrapalhando muitas vezes o investidor a tomar decisões erradas em momentos de oscilação de humor, de um problema na família. Isso acaba prejudicando bastante. E é aquela coisa que a gente lê em livro, mas não adianta, só na prática a gente vai saber. Fala assim, não pega lá o avião, porque lá é tranquilo. Só na mas prática. Tem gente que vai ter um suor na mão, tem gente que vai levar tranquilo, tem gente que vai se desesperar, tem gente que vai gritar, tem gente que vai querer desistir do voo, né? Não adianta, você fala, não, estatisticamente talvez, eu acho que é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Mas vai lá pegar um avião, cada um. E isso é estatística, outra coisa é o comportamento ali na hora, né, do avião. E o comportamento, ele não tem regra, né? As pessoas, elas se comportam de formas diferentes, seja pela cultura, pela vivência, por algum trauma que já passou, seja a própria pessoa, alguém da família passou esse trauma, isso carrega de gerações. Então a gente precisa entender um pouco mais o indivíduo, né? O que ele tem medo, qual que é a preocupação. Porque quando a gente fala, entrando no perfil de investidor, né, todo banco tem lá a sua regrinha de fazer as perguntas para você identificar o perfil do investidor. Mas eu gosto de ir um pouco mais a fundo com o cliente, né, ao longo do tempo, melhorando o relacionamento, você consegue entender também o momento de vida. E o perfil de investidor é uma coisa, o momento de vida é outra. Vou dar um exemplo aqui, eu posso ser super arriscado, eu posso ter um perfil super agressivo, mas eu estou num momento de vida onde eu não posso tomar esse risco. Seja porque eu comprei um imóvel, porque eu tive filho, né? Então, o momento de vida ele é muito importante. E você só descobre isso conversando melhor com o cliente, entendendo ali o objetivo e as dores mesmo. Até tem uma lenda, né? Daí você já me corrija se eu estiver errado. Que dizem que um piloto de Fórmula 1, né? Ele se comporta completamente diferente depois que tem filho, né? Ele começa a tirar o pé do acelerador, né? Reduzir um pouco na curva e tal. Ele começa a ser mais conservador numa Fórmula 1, né? Eu não tenho filho ainda, mas é um sonho.
Mas eu fico Mas pensando... já pilotou um Fórmula 1, já? Já dirigi Quase, rapidamente, né? mas não Fórmula 1. Mas eu fico pensando, eu acho que no momento que o filho nasce, deve virar uma chavinha ali na cabeça da pessoa, né? Poxa, agora tem alguém que defenda de mim. Precisa curtir o filho também, né? Precisa curtir o filho também. E aí eu acho que as decisões de investimentos, elas acabam mudando dali pra frente. Porque você tem mais risco, né? Você tem mais pessoas dependendo de você. Muito bom. Então vamos lá para esse ponto. Então, viés comportamentais, né? Quais são eles, assim, se a gente tiver perguntar justamente na prática, né? Se tem uma ordem de grandeza, assim, pô, o que mais, na sua experiência, acontece, o que é mais comum, né? De novo, eu sou muito, trabalho também com análise, com estratégia, mas eu olho muito ações, né? Mercado de renda variável. Aí tem um viés, por exemplo, a ancoragem, né? O cara comprou a R$5. Aí o cara fica lá, R$5, mas a ação já foi a 50, já foi para R$2, né? Então, eu sempre faço para o mercado, tô chutando um aqui, né? O mercado não tá nem aí com o seu preço médio, né? Exato. Esse é um viés, por exemplo, para mim, não sei se exatamente ancorar, mas é uma ancoragem no preço ali, né, especificamente. Mas na sua experiência, assim, quais são eles? Assim, mas tem algum que se repete mais, que é mais comum? E já a segunda provocação também, isso talvez também mude de cultura para cultura, né? Às vezes você pega um livro, acontece isso no Japão, aqui no Brasil não acontece, ou vice-versa, né? Sim. Bom, falando só dos vieses, que eu vou falar um pouco dos mais comuns, né? Um que você comentou que é super comum, que é o de ancoragem, principalmente para o investidor inicial, né? Aquele investidor que não tem tanto conhecimento e experiência. Normalmente ele compra um papel e aí esse papel tem lá um preço que ele pagou, o preço médio. E aí quando cai, ele não sai, não vou esperar chegar no meu preço. E às vezes o valuation mudou, o cenário mudou, sim. O setor daquela empresa ele é outro, né? Mudou diretoria, a gente tem N fatores que podem influenciar o preço da ação, mas ele está ancorado naquele preço. E às vezes ele deixa de vender aquele papel e comprar um outro que tem um upside melhor por conta da ancoragem. Então é muito comum. Falando do mercado de ações, o outro também muito comum é o efeito manada, né? A gente teve agora recente a efeito manada nas questões das techs, né? Empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Isso estava acontecendo, né? Muitas pessoas falando sobre isso, comprando ações de tecnologia, até chegou um momento que, poxa, mas será que esse preço tá condizente? Será que tem esse valuation mesmo? E a gente viu agora recentemente uma correção um pouco desse otimismo, que foi um efeito manada. O efeito manada também ele acontece mais frequentemente quando a gente tem uma crise. Vou citar o Covid agora recentemente, que foi um momento delicado porque a gente não sabia de fato o que ia acontecer, né? A gente nunca tinha vivido aquilo. Sim. E por mais que a gente tenha uma posição de trazer uma informação para o cliente, a gente ter que tranquilizá-lo, né? Olha, vamos pensar aqui racionalmente. A gente também não tinha essa ideia do que iria acontecer. Mas muita gente saiu, muita gente que tinha posição de risco, seja em ações ou fundos, acabaram saindo mesmo, a gente orientando, olha, não é o melhor momento para fazer isso, mas as pessoas acabam fazendo ali um movimento de rebanho, um movimento de manada que também acontece. Mas falando de manada especificamente, é o meu trabalho ser aqui advogado do diabo, né? Vamos lá. Mas assim, pô, fazer um movimento de manada, pô, ele é gostoso, né? Você tá ali junto com todo mundo, pô, vamos lá junto, como se fosse, sei lá, um show de rock, né? Tem aqueles festivais, depois que passa, você, nossa, que lugar ruim, né? Como é que teve gente que foi lá? Mas você tem 10 mil pessoas, 50 mil pessoas ali. Então, tem uma outra teoria em finanças que diz contrarian, né? Ou seja, pô, o cara que vai contra todo mundo. Mas você pode ganhar sozinho, mas também imagina você perder sozinho, né? Às vezes é melhor estar junto com a manada, né? Então a minha provocação é essa. A manada, às vezes, ela acaba te protegendo de se descolar um pouco da média, talvez, né? Ou seja, pô, você tá lá sozinho, você pode acertar muito bem, mas também errar completamente. Eu vou dar um exemplo assim, que acho que até alguns assuntos aí, vamos pegar os últimos 3, 4 anos, excluindo um pouco o Covid, mas eu lembro da indústria da maconha, né, nos Estados Unidos, né? Pô, para mim foi uma manada absurda, né? Todo mundo falou, pô, é a próxima bola da vez, né? Tudo que abria, assim, não vamos investir que sobe 100%, né? E ninguém estudava o mercado, não. O mercado ainda cheio de ponta solta, sem regulação, muito não. É mercado. É assim, quem ganhou dinheiro
nos primeiros 15 dias, depois acho que foi só perdendo dinheiro. Mas Exato. era o assunto, não chega a ser manada, acho que é até um pouco de moda ali, né? Então a minha provocação é essa, assim, às vezes o investidor é difícil, né? Como fazer esse discernimento, nessa separação porque ele quer também participar, né? E isso é natural no mundo todo, né? Tem um IPO, o IPO da vez, eu quero participar. A moda agora é maconha, agora a moda é China. Eu lembro que teve China Teve 5G também. É. Agora a inteligência artificial. Inteligência artificial. E, por exemplo, cripto. Pegar os últimos 3 anos, a inteligência artificial é manada, é moda. Mas quem tá só fazendo isso tá ganhando muito dinheiro. Sim. Né? Então a minha provocação é essa aqui no... Tudo depende do time que essa pessoa descobre a manada, porque ela pode entrar no começo de uma manada de alta e se dar muito bem, mas ela pode entrar no final, e aí ela pode se dar muito mal. Mesma coisa o contrário, pode ser uma manada de saída. E será que essa manada de saída não é um pânico do mercado? Será que de fato é o momento ideal para sair? Sim. Então eu acho que pode ser sim bom, e assim, tem aquele fator também de consolidar, de você não ficar arrependido. Poxa, eu me dei mal, mas todo mundo se deu mal junto, né? Sim, eu não estou sozinho. Mas ela pode ser perigosa, porque nem todo investidor ele tem ali o equilíbrio da diversificação. Ele pode ter ido all-in numa posição e ele ter ali um prejuízo. Puxando um pouco, entregando um pouco a minha idade, na época que eu trabalhava no Unibanco, que teve a crise de 2008, eu vi muita gente quebrar, né? Tava ali no momento que todo mundo aplicava em ações e ganhava, independente da ação que você comprasse, você ia ganhar. Sim. E alguns clientes começaram a entrar em opções também. Que ano que era? 2008, 2007, 2008. Alguns clientes começaram a entrar em opções também, né? E opção, você fica alavancado, você pode Você trabalhava onde? No Unibanco. Não, mas era na corretora? Na parte de investimentos, que aí... Que era, como é que chamava mesmo? Tinha um nome da corretora, não tinha? Agora eu tô tentando lembrar. Do Unibanco, era Unibanco mesmo, que era Invest Shop. Isso! Invest Shop. E eu vi muita gente quebrar, né? Porque aplicava em opções, ganhava muito, né? Opções ganhava demais, e aí na hora que o movimento inverteu, as pessoas quebraram. Então, a gente tinha um fundo, eu lembro até o nome, era o Fundo Construção Civil. Era um momento que tava um boom também de construção civil. Tiveram vários IPOs, né? Vários. A gente chegou a um momento que no ano o fundo tava dando 80% de ganho. Quando veio a crise, que tudo começou a virar, o fundo caiu e ficou negativo. Então, foi um efeito manada assim que me marcou e foi bem assim, importante para hoje eu saber lidar com o cliente e falar, olha, vamos com calma, vamos um pouco, vamos diversificar a carteira, que acho que é importante. Boa, excelente. Até o pessoal, tem uma parte que está assistindo aqui, né? Você fala de idade, provavelmente tem gente que, se não se atentar, que é Itaú, Unibanco, nem sabe que esse banco... Nem sabe que existe. Que ele existiu aqui. Talvez para quem é de São Paulo, lembra daquele prédio icônico ali perto do Eldorado, né? Do shopping aqui em São Paulo, mas já é uma fusão de longa data, né? E era na época também listado, né? O Unibanco, sim, né? De capital aberto também, os dois ativos, né? E continuando em relação a essa parte de comportamento, né, dos investidores, né? De novo, acho que a gente tem, como você falou, tem tanto livro, tanta teoria, né? Enfim, ensinamentos em relação a gente busca muito o retorno, né? O retorno dessa ação, o retorno dessa criptomoeda, desse fundo, né? Mas acho que o investidor, isso também está escrito, mas acho que 99%, né? Lógico que é um exagero, mas não se atenta ao parte do risco, né? Dessa estrutura, dessa posição, né? E a gente só vai saber o conceito de risco depois que ele acontece, né? Qual que é o risco de roubar seu carro na sua rua? É zero. Até que aconteça. Exato. Então acho que é um pouco de traduzir disso para o mundo do comportamento, né? Sim, a gente tem outros viés, acho que da disponibilidade, que é quando você tem mais informações no curto prazo, você se apega a essas informações e aí você esquece de olhar as informações passadas, outros ponderadores de risco. A gente tem o de otimismo, excesso de otimismo ou excesso de pessimismo, né? É muito comum você ver cliente muito pessimista, e esse cliente muito pessimista, ele perde a oportunidade. Ele fica parado durante muito tempo e ele acaba perdendo oportunidades de taxa de mercado, de situações onde ele poderia estar melhor, poderia estar mais alocado. E o excesso de otimismo também pode prejudicar, porque você pode colocar tudo
naquele único investimento ou apostar tudo naquele momento de mercado e pegar só aquelas taxas, né? E o mercado depois pode mudar e você viu que não foi a melhor forma de alocar. Sim, sim. Até tem uma provocação que, não sei se chegou a ver um meme, né? Que a gente estuda muito a diversificação de portfólio, né? O ensinamento básico, né? Diversificar. Aí falaram assim, hoje o Bill Gates ele tem alguns bilhões de dólares lá, centenas de bilhões de dólares de patrimônio, porque ele escutou o Warren Buffett lá atrás, e o Warren Buffett falou assim, o Bill Gates, dá uma diversificada aí, né? Você está muito concentrado. Se o Bill Gates tivesse só a ação da Microsoft, ele estaria trilionário hoje, né? Então tem essa provocação, né? De concentração e diversificação, né? Tem uma forma muito técnica de explicar um pouco da diversificação, principalmente quando a gente fala de ações, vamos dizer assim, né? Até certo ponto da diversificação, você consegue ter um alfa, você consegue ganhar acima de um índice. Quando você tem muitos ativos, você acaba diminuindo o seu potencial de ganho. Então, isso que você falou é muito verdade, né? Você pode ter um ativo só e correr o risco de se dar muito bem ou se dar muito mal, mas quando você vai diversificando, esse risco ele vai se diluindo, mas também o potencial ele acaba diminuindo também. Então, não dá para ter uma carteira tão diversificada, mas também não dá para ter uma carteira tão concentrada. A gente sempre busca ali ter uma diversificação ótima na carteira. Mas de fato, assim, na prática, você acha que tem a teoria diz uma coisa, mas na prática, primeiro, você acha que tem um número e segundo, você acha que principalmente os clientes, eles entendem isso, né? Porque passa tempo, pelo menos essa é a minha opinião. O cliente vai ligar para você e falar assim, por que a gente não tem 80% desse papel aqui que subiu nesse mês 50%, né? Não é um pouco esse viés assim que acaba indo contra? Depende acho que do nível do cliente, da experiência que ele tem no mercado, né? Da vivência que ele tem. Mas é muito fácil você explicar, olhar gráfico, né? Vamos olhar daqui para trás, vamos ver o que já aconteceu, né? Talvez nesse papel não, mas vamos ver aqui em outros papéis do mesmo setor, de outros setores. Então é importante a gente falar sobre isso e o cliente ele acaba entendendo. E é claro, a decisão final é dele, mas muitas das vezes a gente acaba ajudando ele a não tomar uma decisão errada. Boa. Excelente. A gente vai primeiro depois fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo eu queria deixar uma última pergunta. Você estava falando lá do perfil, né? A gente chama, nome bonitinho, chama Suitability, né? Sim. Até o cliente fala assim, caramba, eu tô respondendo aqui o Suitability, né? Depois que ele descobre o que quer, fala assim, puta, era isso, né? Era isso. Mas assim, e aqui, de novo, é o momento de realmente de perder a amizade mesmo, né? Eu digo, a gente contra os órgãos reguladores, né? Mas a minha percepção, assim, parece que assim, a instituição financeira faz aquilo para atender uma regulação, né? O cliente também faz para atender o assessor, o consultor que está atendendo a regulação do banco corretor. Eu acho que fica ainda muito distante ainda do que seria mesmo de fato, né, um perfil do investidor, enfim. Como é que você vê esse conceito, né, e complementando também, acho que muita gente se diz, principalmente agressiva, mas só vai descobrir mesmo o perfil na queda e não na alta, né? Acho que é um pouco dessa prática, assim, como é que você vê essa questão de perfil? Em relação ao perfil, eu acho sim que são perguntas muito curtas e pouco exploradas, né? Mas a regulamentação e os bancos precisam estar respaldados, o cliente precisa entender da regra de que ele tem que ter cadastrado um perfil de investidor para que ele possa acessar determinados níveis de risco e alguns investimentos. Mas na prática, eu faço muito mais perguntas. Eu deixo o cliente falar um pouco mais, porque eu preciso de fato entender o quanto ele pode assumir de risco. E tem alguns momentos que o cliente não sabe, ele quer tomar mais risco do que a gente acha que deveria, a gente tem que puxar um pouco, falar, olha, vamos começar devagar, vamos sentir, vamos entender, porque o que você falou é muito importante. Quando a gente fala de questões comportamentais, né, o peso emocional do ganho, ele é o mesmo peso emocional da perda é 2 vezes maior. Então, quando eu estou ganhando, eu posso ficar feliz, mas tá tudo bem. Agora, se eu perco a mesma quantidade, o mesmo percentual, eu fico muito triste. Então, isso acaba afetando muito em proporções diferentes, né, o investidor. E eu falo, independente de como está a sua carteira,
é importante que você durma bem, que você durma tranquilo, porque a gente já passou por situações onde o cliente entrou em depressão, teve problema ali para dormir, problema com a família, porque ele estava perdendo e ele não conseguia se acostumar com isso. Mas você acha que tem alguma coisa que poderia ser melhorada? Qual que é o avanço em relação a esse tema? Eu vou chutar aqui, tá? Então, por exemplo, Open Finance. De repente, as próprias instituições, elas conhecem relativamente pouco do cliente. Você, lógico, você conhece muito bem. Mas a instituição, né? A plataforma, enfim, elas têm poucos dados, poucas informações, né? Por pouco tempo. O cliente que está aqui há 1 ano. Provavelmente a instituição não sabe nada desse cliente, Sim. né? Um pouco a gente começa a bater um pouco no crédito, né? Mas o que você acha que poderia evoluir nessa questão de perfil, de alocação, de conhecimento do cliente? Acho que a gente poderia seguir o exemplo do crédito, né? Todo cliente tem lá um rating de crédito. Sim. Hoje a gente já consegue consultar isso, entender como é a questão do crédito do cliente. Eu acho que para o Open Finance, olhando para a parte de investimentos, a gente pode ter acesso a quanto esse cliente movimenta, quanto ele aplica e resgata, qual é o aumento de patrimônio dele ao longo do tempo, para você entender se é um cliente que está construindo patrimônio, é um cliente que faz movimentações grandes. Então ali você também consegue pegar, junto com a inteligência artificial, agora muitos dados que você pode entender um pouco mais do cliente. Quanto tempo ele fica no investimento, ele aguarda até o vencimento, ele é um cliente que gosta de sair no curto prazo, ele é um cliente que busca mais oportunidade, ou ele é buy and hold, né? Então, a gente tem muito para conseguir evoluir com essas informações. Sim. Muito bom. Gabriel Lago, vamos fazer um rápido intervalo. Depois a gente fala um pouquinho sobre construção de portfólios e também pessoal curioso sobre títulos, alocação como um todo, né? E a gente, lógico que sempre deixa... O que eu sempre falo, que todo mundo que participa aqui do SaraCast sempre tem que deixar um call, então prepara o seu call aqui para o segundo bloco. A gente faz um rápido intervalo, rapidinho, te espero já. Até mais, tchau! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News. Hoje a gente está aqui com o Gabriel Lago, que é planejador financeiro e sócio da The Hill Capital. O Gabriel, a gente ficou devendo aqui agora para falar um pouco mais sobre construção de portfólios, né? Falar um pouquinho sobre também o perfil do investidor brasileiro. E falar um pouquinho também da sua experiência, um pouco como que todo esse viés brasileiro se traduz isso em comportamento, tá? Perfeito. Vamos pegar aqui na alocação mesmo, tá? 2023, 2024, 2025, né? No próximo ano. Mas a gente está vendo até inclusive um movimento muito grande de saques, né? De fundos, sobretudo de ações, nos últimos 6, 12 meses. Multimercados não tem sido diferente. Agora, qual que é a sua conclusão, né? Será que assim é um movimento de manada, de viés? Tem motivos para isso em termos de taxa de juros? Foi a questão de fundos exclusivos também? É uma soma de fatores, né? Para onde está indo esse dinheiro, né? Tinha um quadro aí de uma emissora que fala assim, cadê o dinheiro que estava aqui, né? Como é que você vê somando tudo isso, né? O viés, o comportamento, as informações, o cenário que a gente está vivendo? Porque é um claro movimento que ele não para, né? Assim, parece que ele está meio que contagioso. Falou, não, parou agora, não. Toda hora a gente está, pelo menos estrangeiro vem, vai, mas brasileiro só continua reduzindo sua posição através de fundos, pelo menos, né? Então essa é a minha... E multimercados acho que também tem sido essa onda de saques, né? Mas tendo essa informação, como é que você concatena com viés aqui, né, do investidor? Olha, eu acho que pode ter algum investidor sim que está agindo com viés de manada, né? Algum viés, mas eu acho que esse movimento que já veio de uns 2 anos para cá, e acho que o último ano se acabou sendo um pouco mais forte, tem a ver com o momento de mercado mesmo, né? Então a gente teve saídas de fundos de multimercado. A gente teve 2 anos muito difíceis para os gestores de fundos multimercado, né? Foram 2 anos assim que poucos fundos na indústria performaram acima do CDI. Mesmo os mais famosos, naqueles gestores mais resilientes, também sofreram. Então
houve sim uma demanda de saída desses fundos, também de fundos de ações. Um pouco tem a ver com o cenário, porque a gente saiu de um juros de 2,5 e a gente chegou nos juros aí próximo de 14, né? Então, as pessoas costumam sair um pouco mais de risco nesse momento e ir para investimentos mais conservadores. Digamos que os últimos 2 anos, esse movimento ele foi muito para renda fixa, né? Principalmente que a gente teve muita disponibilidade de papéis isentos no mercado, com taxas muito atrativas. Então, houve essa mudança realmente. Depois a gente teve a questão dos fundos exclusivos, né? A mudança na regra de tributação, de isenção, de não come cotas. Então, muitos investidores começaram a sair dos fundos exclusivos e a primeira ideia foi ir para os papéis de renda fixa, né? Hoje, esse movimento está indo para o lado da Previdência, porque a Previdência ainda tem vantagens tributárias que o fundo exclusivo tinha. Então, hoje, o mercado de Previdência é um mercado muito mais maduro, ele tem possibilidade de investimentos que antes não tinha, né? A regulamentação dos fundos hoje permite que você aplique em diversas classes de ativos que antigamente não era possível, né? E a Previdência ela também tem a parte planejamento sucessório, planejamento fiscal, que é bem interessante. Mas esse movimento acho que foi um pouco mais por questão de taxa de juros de mercado e um pouco mais de estratégia de tributação mesmo. Tá. Até a minha dúvida que eu tenho é a seguinte, o investidor está saindo de FIAs, né, fundos de ações, está saindo de multimercados. Será, que aí a pergunta para você que está vamos dizer assim, a barriga no balcão, né? Será que o investidor está tirando um pouco da gestão terceirizada, começando a fazer a sua própria gestão junto com o seu assessor, junto com o seu consultor, assim, escolhendo, eu vou escolher a minha debênture, o meu CRI, meu CRA, meu LCI, NCA. Será que essa é uma tendência ou momentânea? Enfim, você está sentindo isso? Acho que o mercado tem evoluído muito, muito rápido aqui no Brasil. Acho que os últimos 5 anos ele tem melhorado bastante, tanto pelo lado de produtos de investimento, como pelo lado de concorrência, né? Hoje a gente tem uma concorrência muito mais forte. Antigamente era só poucos bancos ali brigando pelo cliente. Hoje a gente tem uma concorrência muito maior, seja pelas corretoras, mas eu digo que mesmo dentro de um banco, vou citar aqui o BTG, a gente tem vários escritórios ali e cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de tratar o cliente, então isso acaba também gerando uma concorrência interna. Isso eu acho muito positivo para o cliente e para a gente que está na indústria, né? Então essas informações elas acabam ajudando o investidor a ter mais confiança, a ter um atendimento mais próximo e poder tomar essas decisões sozinhas. Isso facilita, sim. Hoje muitos clientes gostam de montar a sua própria carteira, seja na parte de renda fixa, que hoje está mais fácil, né? Exato. Acho que as plataformas também tornaram a parte de secundário desses papéis muito mais acessível do que era antes, né? Então você consegue ver preço, eu quero comprar esse papel, eu consigo olhar ali em 3, 4 lugares e qual é o preço. Então eu consigo ter isso um pouco mais na minha mão, que antes não era tão fácil. Sim. Como é que você faz essa construção, essa montagem dessa carteira, no sentido assim, você ainda continua utilizando muitos fundos, né? Você, eu digo, sugestão, ou está realmente fazendo esse swap, né? Essa troca? Como é que tem funcionado isso em termos de... Porque eu vou te dar um exemplo aqui que acho que é super transparente, né? Eu acho super válido a gente, né, o cliente alocar diretamente num produto, né, numa renda fixa, só que também demanda mais conhecimento nosso e demanda também o cliente ter essa transposição de essa transmissão de conhecimento. Porque a hora que a gente dá num fundo, teoricamente você está terceirizando de fato a gestão. Fala assim, tá aqui, confio em você, a gestão é sua, né? Mas também, será que o cliente ele quer ter mais essa responsabilidade e também estar mais próximo do ativo, colocar assim, né? Como é que você faz essa montagem tem feito montagem de portfólio? Legal. Acho que os produtos, para mim, é o último estágio, né? Primeiro a gente entende o perfil, depois a gente entende o momento de vida, depois eu entendo os objetivos do cliente, né? E aí tudo isso alinhado a gente vai para a carteira. Então vamos montar aqui o seu portfólio. E aí dentro do portfólio eu vou entender se o cliente ele quer ações. A gente separou aqui um percentual do portfólio para aplicar em ações. Mas vamos entender se faz sentido fundos ou se ele é um cliente para, de fato, comprar uma ação e ficar com o papel. Então, a gente vai ver caso a caso. Na parte de renda fixa, acho que bem colocado, embora, por exemplo, títulos públicos, não faz muito sentido para mim o cliente aplicar num fundo. Se ele pode comprar o título e ter ali a posição
sem nenhuma dificuldade. Mas quando a gente entra nos títulos privados, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade de achar todos os títulos. Tem papéis que não estão secundário, tem papéis que não abrem para o investidor na ponta, né? Quem compra ali é um fundo, o fundo mesmo que compra, o fundo criou-se para ter aqueles papéis dentro da carteira, né? E tem muito gestor bom, tem muita casa que faz isso há muitos anos e tem uma carteira diversificada. Então, caso a caso, eu gosto de ter ali boas opções na mão. Boa, excelente. Aí já falando de renda fixa, vou colocar aqui também títulos públicos, né? Debênture, que tá aqui na pauta, mas eu queria colocar também um pouco de crédito, né? No meio desse Bem bolo. colocado. Como é que fica a experiência sua, mas para a gente do investidor final, quando a gente adiciona um pouco dessa, vamos colocar assim, um pouco dessa pimentinha, né? Como é que está a experiência do investidor final em relação a crédito? Lembrando que a gente tem casos de sucesso, mas infelizmente a gente sempre vai lembrar dos casos de insucesso, né? Assim, aconteceu isso. Ficam em mais evidência, né? É um fato muito importante. Eu converso bastante com o cliente, eu explico para ele os riscos, né? Diferente de você aplicar numa LC, LCA, num CDB, que você tem ali o fundo garantidor de crédito protegendo parte do seu investimento, CRI, CRAS, debêntures, né? E alguns outros ativos não têm essa proteção. E assim, eu explico para o cliente, falo, olha, eu tenho uma taxa melhor, porém eu tenho um risco maior, não tem almoço de graça, né? A conta ela vai ter que fechar de alguma forma. Muitas das vezes eu não preciso aumentar o meu risco, mas eu posso perder a liquidez. Eu posso aplicar num papel mais conservador, mas ele vai me pagar uma taxa maior para eu ficar mais tempo aplicado. Sim. Mas é super importante falar de risco de crédito, é super importante o cliente conhecer quais são esses riscos. E eu acho que a questão de estratégia. Quero ter uma parte da minha carteira com mais high yield? Não tem problema, mas vamos separar uma parte e vamos saber que aquela parte ali tem esse risco, embora você tenha uma taxa maior. Tá. E aí até perguntando um pouquinho sobre, já falando de cenário, né? E aí eu queria entender assim, como é que estão essas taxas, né, no mundo do crédito hoje? Porque a gente teve muita demanda vindo de fundo exclusivo, né? Se tem ainda bons títulos, boas taxas, né, bons retornos para o investidor, no mundo de renda fixa como um todo, mas falando um pouquinho também, incluindo um pouco de crédito. E o cenário, a gente está gravando aqui hoje, né? Mas a última notícia que a gente tem é que a Selic vai ficar estável por muito tempo, né? Então tem gente que fala assim, mas ela caiu, tem gente que fala assim, mas está num patamar ainda alto e vai ficar nesse patamar alto por muito tempo. Mas como é que você vê assim, em termos de oportunidades, né? Porque eu falei para todo mundo, quem passa aqui tem que dar o seu call, né? Tem que deixar os pitacos. Eu acho que a gente passou no começo desse ano com poucas ofertas no mercado primário. A gente chegou a ter semana que não tinha nenhuma oferta interessante no mercado primário. Então, o mercado estava esperando um pouco mais a definição de juros no Brasil, nos Estados Unidos, para entender um pouco mais claro para onde os juros ia caminhar, né? Porque vamos ser, assim, conscientes aqui. Taxa de juros muito alta é ruim também para as empresas se alavancarem, tomarem crédito numa taxa tão elevada. Então, a gente teve aí poucas ofertas no mercado primário, embora tivemos algumas ofertas bem interessantes com um risco muito bom. Mas no secundário, ela sempre existe, essa oportunidade ela sempre existe. Então, o secundário hoje também é uma boa oportunidade para buscar melhores taxas. Você tem alguma quando vem todo esse liquidificador, né? Você tem alguma preferência em, tipo, onde que você acha que ainda tem uma boa relação risco-retorno, né? Títulos isentos, né? Fundos ou crédito, né? Eu, como sou um cara de bolsa, por exemplo, eu adoro crédito. Eu acho que crédito, para mim, é um lugar mais seguro que tem. Olha, hoje falando de classe de ativos, a gente está mais voltado para a inflação. Acho que é um bom momento para buscar papéis inflação. E todos eles. Todos eles. Assim, depende um pouco de como está a carteira e apetite de risco, né? Não quero correr risco. A gente está no momento de títulos públicos pagando IPCA mais 6. Né? Isso é uma taxa muito interessante, muito interessante. Mas na parte de crédito também tem muita coisa boa. Tem que saber olhar, tem que entender um pouco o prazo, né, a duration dos papéis, que é o prazo médio de recebimento dos títulos de volta, é muito importante. Mas eu diria que quem tem possibilidade de tempo alongar hoje, papéis de inflação pode ser um momento super interessante para que você tenha mais tempo aquele rendimento com uma taxa melhor.
Traduz isso pra gente. Você pode comprar papéis de CRI, CRA, debêntures ou até mesmo títulos públicos atrelados à inflação, com prazos de vencimento maiores. Então a gente está falando aí de 2035, 2050. Tem clientes se colocando ali em 2060. Poxa, mas 2060 é muito longo. Mas é um papel que você pode vender no meio do caminho. O que ele está buscando ali é um ágio, né? Quando essa taxa de juros começar a cair, a gente sabe que em algum momento ela vai reduzir. Você tem um ágio, você consegue vender o papel com lucro antes do vencimento. Tá. Traduzindo, me corrija se estiver errado. Você acha que é onde que tem mais prêmio, uma melhor relação hoje, um prazos mais longos? Não quer dizer que necessariamente a gente vai carregar até lá. Exatamente. Não, você não precisa comprar para ficar até o vencimento, mas você tem mais oportunidades. A gente tem que gravar aqui um Saraceva 2060 já, deixar. Tem muita oportunidade para 2060. E aí a outra classe de ativo, que essa você vai gostar aqui, são as ações. Né? As ações a gente tem visto aí muitas oportunidades, principalmente de grandes empresas que têm aí uma geração de caixa relevante, empresas conhecidas que estão num preço muito interessante. Então, quem tem estômago, né, quem pode aceitar o risco, também é uma ótima opção. Boa. Muito bom. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui. Que o tempo passa rápido. Mas como é que você vê toda essa oportunidade aqui, mas em dólar, né? Ou seja, lá fora? Que é a provocação que o pessoal da alocação está fazendo, assim, você deve falar isso, ou deve falar ou deve escutar. É o famoso IPCA mais 6,5 ou dólar mais 6, né? Ou seja, são riscos diferentes, são viés diferentes, alocações diferentes, mas escolher uma. A resposta é A ou B, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer o nosso ping-pong, mas como diferenciar, né? Escolher uma é difícil, porque eu vivo aqui, né? A minha inflação é aqui. Né? Mas eu acho que a gente está também num momento super interessante lá fora, nos Estados Unidos, com as treasuries nas taxas que estão hoje nos patamares, é muito interessante. E eu acho super saudável que o investidor ele tenha uma parte do seu recurso aplicado numa moeda forte, o dólar seria a melhor opção. Mas eu acho que para o investidor que mora no Brasil, que tem a sua vida aqui, vive a inflação aqui, uma conta ideal seria 20-30, vai ter 20 a 30% lá fora e a diferença aqui. Mas é um ótimo momento tanto para bonds, né, lá fora, para ações também, e para papéis do Tesouro Americano. Boa. Essas taxas aí, né, pessoal, a gente sabe que talvez não... Esperamos que não durem por muito tempo, né? Mas é um tesouro, é um momento de oportunidade. Muito bom. Gabriel, a gente já vai fazer o nosso ping-pong, né? Então, vai se preparando aí, que é um momento tenso aqui, né? Mas antes disso, deixa os seus contatos, né? Da The Hill e o seu pessoal, enfim, como o pessoal te encontra. Meu Instagram é Gabriel_Lago. Perfil do escritório é thehill.capital, né? Somos escritório do BTG, ficamos aqui no Itaim. Você é um dos sócios fundadores, né? Sim. São 4 no total. Todos eram do private do Banco Safra, a gente já tinha uma história grande em bancos, todos com MBA. Legal. Todos já com CFP. E estamos há 3 anos já no escritório, muito felizes aí, ajudando os clientes a traçar o objetivo de longo prazo. Muito bom. Então procura The Hill, é fácil de encontrar, né? Sim. Boa. Vamos pro nosso ping-pong aqui, né? Que aqui passa rápido, né? Ping-pong é super tranquilo. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, só para a gente aquecer, né? Por exemplo, vamos pegar um caso prático, né? Então você já falou, né? IPCA é sim ou não, assim, sem justificativo, né? IPCA mais ou dólar mais, né? Qual que é a sua preferência? IPCA mais. IPCA mais. Então vamos lá, ó. Valendo o nosso ping-pong aqui agora. Vamos lá. Ibovespa ou S&P 500? Ibovespa. Dólar ou real? Dólar. Pré-fixado ou IPCA mais? IPCA mais. Eu acho que eram essas as principais perguntas, né? Deixa aqui um recado final, né? Como é que você está vendo, só para a gente concatenar tudo que a gente falou aqui. Gabriel, muito gentil, muito obrigado pelo tempo. Mas deixa um recado final no sentido assim, como é que você vislumbra
cenário de curto, médio e longo prazo, não só para The Hill, mas principalmente para o investidor que está nos escutando, no sentido assim que a gente acabou, que a gente está gravando aqui, do Banco Central decidir por manutenção de juros, né? Acho que não existe nenhuma sinalização de mudança de cenário aqui no Brasil por enquanto. Mas como é que você vê? Onde é que você vê você falou alguns pontos aqui, mas para a gente fazer um resumo. Onde estão as oportunidades, as alocações, seja renda fixa, renda variável, no horizonte de curto prazo, digo 2024, mas também para um horizonte um pouco mais de médio e longo prazo. Bom, vamos lá. Acho que curto prazo é ficar muito de olho no que vai acontecer na economia americana, para que a gente tenha aqui uma ideia do que pode vir a acontecer no Brasil. Mas hoje, como eu falei, acho que o potencial de investimento para quem tem um perfil mais conservador e tem mais tempo é buscar investimentos atrelados à inflação, mas também para quem tem um perfil um pouco mais arriscado, tem estômago, a gente tem grandes oportunidades na Bolsa. Já para o ano que vem é ver como vai desenhar melhor o cenário e também continuar ali sempre buscando informação, sempre atualizado o que está acontecendo na economia, para que aí sim você possa escolher o melhor produto para sua carteira. Boa. É bom que a gente consegue fazer uma chamada aqui escrito assim: Gabriel Lago diz quem não tem IPCA mais é louco, né? É um pouco desse resumo aqui que a gente tem. Pô, Gabriel, muito, muito gentil, muito obrigado, né? Vamos marcar novos encontros aí. Se você quiser também deixar um recado final, além desse aqui do resumo. Parabéns pela trajetória aí, sucesso. Vamos acompanhar aqui de perto, né? A gente tem outros conhecidos em comum, né, lá no The Hill. Sim. E muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer enorme. Quando quiser pode me chamar, que nós temos aqui vários assuntos para falar. Esperamos que no próximo encontro o IPCA mais esteja mais um IPCA mais 3, mais 4, né? Esperamos que não seja IPCA mais 7, né? E espero também que as pessoas tenham aproveitado a oportunidade agora. Com certeza. O cavalo está passando selado na nossa frente, né? A gente precisa embarcar, né? Aproveitar a oportunidade, são poucas as vezes. Muito bom, Gabriel, muito gentil. Vamos marcar outros encontros. Combinado. Pessoal, a gente esteve aqui hoje com o Gabriel Lago, né? Planejador financeiro, um dos sócios fundadores da The Hill Capital. Lembra sempre de seguir as redes tanto do Gabriel como também da The Hill. Ele deixou por aqui. Quem quiser também me seguir, pode seguir Marco Saravale no ZLZ, né, pelas redes sociais. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!